Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, abrindo o nosso encontro de agora com uma notícia espetacular que nós aqui no nosso Portal do José estávamos querendo dar há muito tempo, que todas as pessoas que estiveram envolvidas com o número elevado de mortes que aconteceram aqui no nosso país no período da pandemia, esses genocidas, assassinos, irresponsáveis, uma hora a conta ia chegar para essa gente. E a lista está repleta, porque a Polícia Federal requisitou o ministro Flávio Dino a abertura de um inquérito baseado em muitas situações que ainda estão pendentes aqui no nosso país, mas uma hora elas deveriam eclodir e estão eclodindo agora. E o ministro Flávio Dino deu 60 dias para a Polícia Federal concluir o inquérito em relação a tudo aquilo que foi apurado durante a CPMI da pandemia aqui no nosso país. Portanto, se tinha gente preocupada com a cadeia em função de tentativa de golpe de Estado, agora a preocupação será redobrada, porque essas criaturas serão responsabilizadas pelos crimes que cometeram aqui no nosso país contra seres humanos. E não foi pouca gente, não. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Vou trazer também aqui algumas informações específicas sobre deputados que estão tentando blindar tantos outros deputados e a si próprios, né, com aquilo que a gente está chamando de a PEC dos ladrões, a PEC da bandidagem. Bom, antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e aí um lembrete fundamental. Se você puder, prestigie também o nosso clube de membros e não se esqueça de se inscrever também no nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Cada gesto desse seu ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E não se esqueça também, porque dia 24 termina, né, a votação no IBEST. Você pode votar aqui no nosso portal em duas categorias, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, que notícia! Quando eu abri assim, o computador para fazer uma navegada, né, e que me deparei com essa notícia, eu não acreditei, eu tive que ler várias vezes. Mas não poderia ser diferente porque essa história caiu nas mãos de alguém que tem uma decência, alguém que tem um destemor, que tem um senso de responsabilidade que está fazendo no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Flávio Dino. Então nós temos que render todas as homenagens a ele mesmo. Dino abre inquérito contra Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos com base em relatório da CPI da Covid. Ex-presidente, filhos e outras autoridades são suspeitos de incitar a população a descumprir medidas de combate à pandemia. Olha, gente, os arquivos são gigantescos. Nem tanto pelos grandes veículos de comunicação, que, como sempre disse para vocês aqui, eles tiveram um papel de atenuar, de acobertar a ação desses criminosos, porque se eles caíssem em desgraça, se o Bolsonaro sofresse impeachment, ele ia carregar junto a sua mochila, a mochila do demônio, né? O senhor Paulo Guedes. Aí quem tem interesses ou tinha interesses gigantescos na economia que nosso país perderia esse espécie de testa de ferro do gangsterismo, do rentismo e do financismo aqui no nosso país. Então se suportou essa gente irresponsável, essa gente assassina fazer o que eles fizeram aqui. Mas aí o Flávio Dino mandou a Polícia Federal, e a Polícia Federal já tem tudo mastigado, gente. Isso aí está rodando para um lado e para o outro. Isso caiu nas mãos do ministro Flávio Dino, porque depois de ter sido despachado para a ministra Rosa Weber, com a aposentadoria dela foi redistribuída e caiu esse processo nas mãos de Flávio Dino. Outras iniciativas que caíram na Procuradoria-Geral da República, na época do senhor Augusto Aras, o que ele fez criminosamente? Fingiu que não aconteceu nada no Brasil e mandou arquivar uma série de procedimentos. Mas existem procedimentos que estão na alçada e sob a responsabilidade da atual gestão do senhor Paulo Gonet. Então vamos ver agora se a porteira, estando mais aberta, com muitas luzes, se o senhor Paulo Gonet também ajuda que aqui no nosso país nós não tenhamos essa chaga absolutamente esquecida, acobertada e, sobretudo, impune, né? Sobretudo impune para essa gente toda. Então, nesse pedido, a gente lê o seguinte: o ministro Flávio Dino, do STF, determinou a abertura de um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 23 aliados. A investigação é baseada no relatório final da CPI da Covid, realizado em 2021. Também são alvos da investigação 3 dos filhos de Bolsonaro:
o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e as deputadas federais Carla Zambelli e Bia Kicis, e os ministros Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo, Ricardo Barros, entre outros. Bom, aí, avançando aqui para a lista, porque tem outra matéria aqui que dá dando nome aos bois. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. A turma é essa aqui. Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Ricardo Barros. Ricardo Barros, que é deputado federal, e diga-se de passagem, votou também a favor da PEC dos ladrões, para que os ladrões não sejam processados, né? É mais um. Vou falar sobre isso aqui no final do nosso vídeo. Osmar Terra, deputado federal, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Onyx Lorenzoni, Carlos Bolsonaro, Alan dos Santos, Elcio Bruno de Almeida, que é tenente-coronel, aquele que era o braço direito do Pazuello, que ia sempre nos eventos, né, CPI, com um brochezinho, com a caveira, com um punhal cravado no crânio da caveira, né? Oswaldo Eustáquio, Hélio Angoni Neto, que é secretário de Ciência e Tecnologia, Bernardo Kuster, que é youtuber também dessa extrema-direita, Paulo de Oliveira Enéas, deputado estadual, Richard Dierposer, que é blogueiro, Leandro Pazanolo, Ruxa, blogueiro, Carlos Roberto Wizard, que é empresário e fundador daquele curso do Wizard, né? Luciano Hang, Luciano Hang, tua vez está chegando também, né? Otávio Facuri, que é empresário, Felipe Garcia, ex-assessor de Bolsonaro, que está encalacrado com o golpe até o talo, né, como se diz na gíria popular, Tércio Arnaud, que é assessor de Bolsonaro, e Ernesto Araújo, aquele ministro das Relações Exteriores que a gente apelidou de um ministro de Notre Dame, né? Então, essa gente toda que estava rezando para acontecer um milagre, o milagre não vai acontecer não, o que está acontecendo é que as filas estão andando. Por todos os lados, né? Olha só essa notícia aqui também, que notícia interessante. Polícia Federal abre processo disciplinar que pode levar à demissão de Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. Olha, o Eduardo Bolsonaro não deve voltar mais para o Brasil, porque se puser colocar os pés aqui, ele vai para a cadeia, porque a Polícia Federal está concluindo também o inquérito, vai apresentar para a Procuradoria-Geral da República, que vai denunciar esse criminoso pelos crimes que está cometendo contra o nosso país. Gente, ontem até o Davi Alcolumbre citou o Dudu Bananinha traidor, assim, dizendo que, olha, vai ter que falar disso mais vezes, porque como é que pode um deputado eleito por São Paulo estar fora do nosso país, jogando um país estrangeiro contra a nossa pátria? Quem disse isso? Davi Alcolumbre. Então, o mingau azedou para essas criaturas, né? E está azedando cada vez mais. E aí, gente, a gente chega nessa matéria, vamos acompanhar então com o ministro Flávio Dino como será essa história, porque agora temos um prazo, né? E tem muito material. Se os grandes veículos de comunicação franquearem uma série de matérias, das poucas que fizeram contundentemente, né? Mostrando aqui a relação de causa e efeito. O Brasil foi o país que mais teve enfermeiras que morreram durante o período da pandemia, enfermeiras do SUS, que estavam tentando salvar a vida dos nossos irmãos, nossos parentes, nossos pais, nossas mães, estavam morrendo, enquanto essa gente criminosa estava abarrotando hospitais com o comportamento que eles tiveram. Então, gente, eu sempre disse aqui para vocês, o nosso portal nunca iria deixar essa coisa ser esquecida. Não é à toa que recentemente já fiz outras representações ao senhor Paulo Gonet, cobrando respostas por que essa história está parada na Procuradoria-Geral da República. A gente deu um descontinho porque eles estão envolvidos agora em mandar essa gente criminosa, golpista para a cadeia, mas essa história vai voltar e não vai dar para eles dizerem que foi fraude, são narrativas, que não existiu, enfim, não vai dar, né? Enfim, eu mostrei para vocês hoje a matéria mais cedo que coloca a cara aqui dos deputados federais que votaram a favor da PEC da ladroagem e dos que votaram contra. E aí tem algumas observações que eu quero fazer aqui com vocês, né? Porque não vai dar para ler o nome dessa turma toda. Vou começar aqui pelos piores. Tem alguns assim que merecem destaque. Primeiro, todos do PL, né? Que votaram a favor dessa PEC da ladroagem. Então a gente pega aqui Adilson Barroso, Alberto Fraga, Altineu Cortes, André Fernandes, lá do Ceará, o famoso deputado Raspa Foreves, né? André Ferreira, Antônio Carlos, Bia Kicis, sempre ela, Bibo Nunes,
Capitão Alberto, Capitão Alden. Você vê só, né, meu amigo e minha amiga? Os caras, capitão, delegado, pastor, eles usam essas nomenclaturas, mas todos votam contra o povo e votam a favor dos ladrões, dos bandidos, né? Para vocês verem como é que essa gente da extrema-direita consegue iludir tanta gente. Aí vem mais o Carlos Jordi, Caroline de Tone, o Cabo Gilberto, Coronel Crisóstomo, Cristonieto, Coronel Fernanda, Coronel Meira. Olha só, tudo votando a favor de bandido, né? Mas os bandidos da Orcrim deles, do PL, né? Daniel Agrobon, Daniel Freitas, Daniela Reichner, delegado Helder, delegado Bilinski, delegado Caveira, delegado Ramagem, todo mundo votando em causa própria, né? Né, senhor Ramagem? O senhor está encalacrado também, o senhor está com uma pena aí graúda nas costas, né? Dedinha, Domingos Sávio, Dr. Gesiel, Eli Borges, Edinho Madeira, Eros Biodini, Fernando Rodolfo, são os mais desconhecidos, né? Felipe Barros, Felipe Martins, General Girão, General Pazuello. General Pazuello, o senhor também vai ter coisas a explicar, hein? Nesse inquérito aí que o Dino mandou tocar para frente. Jacobó, Gilvanda Federal, Giovanni Cherini, Gustavo Gaia, outro também que está encalacrado com outros problemas, né? E vai também cortar um dobrado. Hélio Lopes, Jefferson Campos, Joaquim Passarinho, José Medeiros, Joãozinho, Júlia Zanata, Júnior Amaral, Júnior Lourenço, Lincoln Portela, Luiz Carlos Mota, Luiz P.O. Bragança, Marcelo Álvaro, Marcelo Moraes, Márcio Alvino, toda essa galera do PL, né? Gente, Pastor Gil, Paulo Freire, Osmar Terra, outro também que vai ser chamado agora com esse processo todo da Covid. Roberto Monteiro, pai do vereador preso no Rio de Janeiro por crimes sexuais, né? Está aqui defendendo em causa própria, lógico, vai querer votar a favor dos bandidos, né? O Tiririca, hein, gente? Que entre palhaçadas que faz na vida artística, agora está fazendo essa palhaçada a favor de ladrões. Aí tem mais curiosidades aqui. O Arthur Lira, né, óbvio, né, ex-presidente da Câmara. O Hugo Mota votou, gente, a favor da PEC da ladroagem, óbvio. O deputado Júlio Lopes do Rio de Janeiro, Ricardo Barros, que foi ministro e testa de ferro, lá líder do Bolsonaro, também outro votando a favor de si. O Hugo Leal, que foi meu colega de faculdade, que era uma pessoa progressista, mas aí, Hugo, quem diria, hein? Você votando aqui a favor da PEC da ladroagem. Pedro Paulo, que é amigo do prefeito Eduardo Paes, também do Rio de Janeiro, votando nessa patifaria. E aí, gente, a coisa tenebrosa. O estado do Piauí tem quatro deputados federais do Partido dos Trabalhadores. A senhora Dilvanda Faro, doutor Francisco Flávio Nogueira e Florentino Neto. Todos eles da base política do ex-governador Wellington Dias, que é atual ministro do governo Lula. Vem cá, não dá para chegar pro ministro e falar assim, ministro, vem cá, que negócio é esse da sua base estar votando a favor de ladroagem? Inclusive a sua esposa. Então, gente, o Piauí tem 4 deputados do PT, olha, é melhor não ter nenhum, porque para ter deputado a favor de ladrão, de vagabundagem, aí complica, né? Não dá para a gente aliviar essa história, não. Olha outro aqui que votou a favor da bandidagem, o senhor Celso Russomano, né? Também no bonde da ladroagem aqui, né? Tem mais aqui o Marcelo Crivella, que já foi preso, votou em causa própria. O Marcos Pereira, que é presidente do partido, do Republicanos, e o braço do Edir Macedo, da Igreja Universal. Silas Câmara, que já foi preso, já foi processado, foi salvo por um gongo, é um pastor também, dono de uma série de coisas. Paulinho da Força, e aí vem a Dani Cunha, que é filho do Eduardo Cunha, também outro corrupto condenado, outro bandido condenado, e a Daniela Vaguinho, que foi ministra do governo Lula. As duas Danielas, uma com passado tenebroso e outra aí votando com a ladroagem também. Elmar Nascimento, o Juscelino Filho, foi também ministro do governo Lula, Luciano Bivar, enfim. E aí coisas interessantes também, os que votaram contra a ladroagem. O pastor Isidório, que é aquele que sempre está com Bíblia no Congresso Nacional. O Ottoni de Paula, que foi bolsonarista, está votando de uma forma correta, decente. E os 4 deputados do Novo. Adriana Ventura, Gilson Marques, Luiz Lima e Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten, pelo menos uma vez na vida, ele votou de uma forma
correta de uma forma decente, né? E com essa listagem rápida que eu fiz aqui com vocês, olha, os partidos aí progressistas têm que chamar esses deputados aí, abrir um processo disciplinar, né? Que história é essa? Mas a questão é, os partidos fecharam questão em relação a isso, ou simplesmente deixaram acontecer também uma liberdade total para os seus deputados votarem na ladroagem que quisessem, né? Então, é a questão aí que a gente tem que debater, mas com tanta coisa que está acontecendo, às vezes não sobra muito tempo para a gente botar a lupa em cima desse tipo de comportamento absolutamente promíscuo e antiético, imoral e a favor da bandidagem, né? Bom, ainda bem que nós temos esse espaço aqui e não vamos deixar essas coisas passarem, não. Ministro Flávio Dino, olha, se o senhor tiver um dia escutando, vendo nosso papo aqui, um grande abraço para o senhor. O senhor não está sozinho. Tem muita gente, milhões de brasileiros que querem ver essa fila andar e colocar mais gente na cadeia. Eu fico por aqui, um grande abraço. Tchau, gente.